Vamos ter nesta rodada um enfrentamento entre Internacional e São Paulo. Por isso, Edu Afonso já aqui conosco para trazer as notícias do São Paulo. Tudo bem aí, Edu? Bem-vindo. Tudo bem, como é que tá? Mari, Renato, fã de esportes, estou aqui à disposição. Beijo para você. E o Gustavo Berton também conosco neste papo em Criciúma. Local desta partida, palco desta partida, onde o Internacional vai ser mandante. Tudo bem, Berton? Seja bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Também já pode chegar com as suas primeiras informações daí, amigo. Oi, Glaucia. Beijo para você, abraço para todo mundo, especial aí no Edu. Pois é, já falamos aqui de Criciúma, né, em frente ao estádio Liberto Rilse. O Inter vai girando, né, Glaucia? Não pode utilizar o Beira-Rio, né? A gente até pôde acompanhar ontem a abertura do Beira-Rio para a imprensa, muitos entulhos ainda no Beira-Rio, né? O gramado para cerca de 10 dias sendo aí prevista que o gramado possa ter condições de mandar um jogo, né? O Inter ainda tentando viabilizar uma partida, catracas, internet, enfim, vai ficar para o mês de julho. Enquanto isso, o Inter gira, já foi na Arena Barueri, Alfredo Jaconi, agora é Liberto Rilse. A gente pode chegar pouco aqui a Criciúma, que é uma cidade que fica aí mais ou menos uns 300 quilômetros de Porto Alegre, né? Um trajeto dá para fazer facilmente de carro, a estrada é super boa, dá para chegar tranquilamente, e por isso muitos colorados são esperados por aqui. A gente já pôde ver venda de camiseta na esquina, né? As camisas do Internacional, bandeira, o pessoal já se mobilizando para o jogo e alguns colorados já andando pela cidade. 18 mil pessoas são esperadas aqui no Liberto Rilse para acompanhar essa partida do Internacional contra o São Paulo. O Inter ainda não chegou por aqui. O Inter está finalizando o seu treinamento agora em Porto Alegre. Começou por volta de 13h30 da tarde. Finalizado esse treinamento, o Inter se encaminha aqui para Criciúma, deve chegar aqui por volta de 11 horas da noite. E com uma dúvida, né, que o Cudê não vai, obviamente, expor antes da partida, que é o retorno ou não do Maurício, que é o jogador que joga aberto pelo lado direito. Ele não jogou contra o Delfim pela Sul-Americana porque estava machucado, mas treinou nesses últimos dias com seus companheiros. Se o Maurício não puder atuar, o Bruno Henrique. Normalmente é quem vem substituindo ele por ali, o Wesley pelo outro lado, o Alan Patrick encostando um pouco mais o Lucas Alário. Lembrando, né, Borré, Ener Valencia e o goleiro Rocher, esses convocados, são os grandes desfalques do Internacional. O Cudê também tem mexido muito na defesa do Inter, né? O mercado até não pode jogar essa partida, por isso a tendência maior é mesmo Robert Renan e Vitão. Aliás, o Robert Renan, né, desde que errou aquele pênalti contra o Juventude, ele só jogava jogos fora de casa pelo Internacional, mas voltou dessa parada, jogou no Alfredo Jaconi, foi aplaudido pela torcida e vem se tornando aí peça fundamental nesse time do Internacional, na zaga do Cudê. Então esse é o Inter, com o Fernando como volante, Arangues um pouco mais à frente, a dúvida principal sobre o Maurício e querendo retomar ambientes, como retomou o ambiente em Caxias do Sul com seu torcedor, agora aqui no Liberto Rilse também vai tentar fazer um caldeirão para cima do São Paulo, para tentar se aproximar dos líderes. O Inter hoje tem 10 pontos ganhos e confirmar aí uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que o Inter ainda não esconde, né? A sua prioridade nessa temporada. A gente já está por aqui, a bola rola nessa quinta-feira e o jogo vai ser bom. Eu sei que o Edu tem boas informações também desse São Paulo que custa ser derrotado com o Zubeldia. Bom, Edu, então o Berton já tocou de primeira, já passa esse São Paulo do Zubeldia também, a gente já avalia o confronto todo. Boa, um abraço para o Berton. Zubeldia, invicto, 10 partidas, a gente tem que acrescentar do Milton Cruz na transição, 11, uma fase que o São Paulo não vive há muito tempo, com 9 vitórias e 2 empates. O que resultou tudo isso, essa boa fase, a melhor da temporada? O São Paulo saiu da proximidade do rebaixamento para o G4, o São Paulo defende o G4 e pode ser co-líder se vencer o Internacional. O São Paulo está classificado na Libertadores com vantagem contra o Nacional do Uruguai, conseguiu ser primeiro do seu grupo e também está aguardando o seu adversário na Copa do Brasil. Então, uma mudança daquele São Paulo em que havia, depois da conquista da Supercopa, uma desconfiança de qual seria o ano do São Paulo. Seria um ano que continuaria bom devido à conquista da Supercopa ou não. O que o Zubeldia tem de problema? Além dos dois únicos, hoje só dois, eu falo tanto em machucado quando eu entro lá da porta do CT, né? Aquelas listas intermináveis, só dois hoje, dois. Pablo Maia preocupa mais, foi cirurgia, vai demorar aí mais pelo menos 75 dias. E o Rafinha já em transição de campo. Ele se machucou no mesmo dia que o Wellington Rato e o Lucas, naquela primeiro jogo da Libertadores. Então só tem 2 desfalques por DM. E tem 4 jogadores que estão nas seleções. A exemplo do Inter, que tem 3. O principal deles, se a gente tem uma tela, é o Rafael. Porque o Rafael, desde que estreou com a camisa do São Paulo, em 2023, o Rafael o São Paulo jogou 100 partidas, o Rafael jogou 91, mais de 90%. Outras 9 partidas foram defendidas por outros goleiros. Nesta temporada, o Rafael, dos 29 jogos, jogou 25, 86%.
A média de gols do Rafael no gol, 0,86. Quando ele não joga, cai um pouquinho para 0,54. Mas o Rafael, a gente pode falar que depois de 5 anos, é o primeiro goleiro que apaga de vez o fantasma Rogério Ceni como goleiro do São Paulo durante uma geração inteira. O Volpi até teve seus momentos, mas o que chegou e apagou mesmo o fantasma do Rogério, tirou o fantasma do CT, foi o Rafael. E esse é o grande desfalque do São Paulo. Bobadilla poderia brigar pela titularidade, Ferrarese seria reserva e Rames Rodrigues nem tem sido aproveitado, então não dá nem para considerar como desfalque. Boas notícias, o Wellington Rato, depois de mais de 60 dias, relacionado, deve começar no banco. A tática do Zubeldia é jogador que passa mais de 2 semanas no DM, começa no banco, foi assim com o Lucas Moura e com o Caleri, entra no decorrer das partidas até readquirir a melhor forma. E tem a volta do Luciano e do Igor Vinícius. Eu também posso arriscar como Berton um time. Jandrei no gol, Igor Vinícius, o Arboleda, que foi a grande ausência na Copa América, não foi convocado, bom para o São Paulo, Alan Franco e o Wellington, meio de campo o Alisson e talvez aí uma dúvida, o Luiz Gustavo ou o Galopo, a linha de 3 ali atrás do Caleri com o Luciano, com o Lucas Moura, com o Luciano e provavelmente com o Nestor e o Caleri na frente. Time bem forte do Zubeldia para defender a invencibilidade e para poder, quem sabe, ser co-líder do Campeonato Brasileiro. E uma notícia de bastidor importante, o Michel Araújo, que não é um titular absoluto, mas é um jogador bem importante para todos os técnicos que lá passaram desde a chegada dele, Dorival, Carpini e agora o Zubeldia, renovou o contrato antes da partida da equipe para Criciúma até 2027. Então o São Paulo garante a permanência do Michel Araújo no grupo, que é uma boa pedida, um jogador assim que taticamente tem tido sua importância bem grande, joga em várias posições, quebra muitos galhos, até de lateral esquerdo tem jogado. Rapidamente, com os meus comentaristas aqui para a gente passar esse confronto, um São Paulo que vem nesse momento de crescente ainda com o Zubeldia, enfim, o Edu já descreveu tão bem para a gente. E o Berton pontua lá do lado do Inter, até retomar ambientes, mas retomar mais alguma coisa também esse time do Cudê, principalmente dentro desse Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo. Se espera muito desse Inter, muito. É óbvio que tudo que aconteceu com o Rio Grande do Sul nos tira um pouco. Para mim, o Inter, em condições normais, esportivas, porque quando você tem que jogar no Heriberto Russo, você já não está jogando na sua casa, você tem uma perda técnica e esportiva. Não tem como falar que é igual, cara, que os clubes gaúchos não foram prejudicados, ponto. Mesmo assim, pelo que investiu o Inter, pela qualidade que tem no elenco, apesar dos desfalques importantes, eu acho que é o momento de se afirmar. Porque é um time que nunca embala, né? A gente tá falando de um São Paulo que está embalado. O Inter não consegue fazer isso na temporada, sabe? Faz jogos bons, faz jogos ruins, enfim. E vai ter que provar isso contra um dos times que mais cresceram, se a gente pegar o início da temporada até aqui, né? São Paulo mudou da água pro vinho, é um time organizado, é um trabalho ainda com uma margem pequena de análise, a gente tem que sempre também tomar um pouco de cuidado. Foi um acréscimo muito grande o que o Zubeldia fez, ele rompeu muita coisa, o time realmente está organizado e tem jogado bem, mas ainda é um recorte pequeno. Então vai ser um jogo bem legal, cara. Eu queria esse jogo em condições normais para o Inter. Aí seria um teste mais legal para a gente assistir em condições normais, inclusive com os convocados, que é um absurdo, né? Esse negócio das equipes ter que perder jogadores, depois a gente vai falar do Flamengo também, enfim. Porque acho que o Berton pode até trazer para a gente ao longo da nossa programação, não necessariamente hoje. Eu fico na dúvida quando que o Cudê ele teve o time completo ideal do Inter nessa temporada. Porque ele perde por um tempo o Alan Patrick, ele perde por um tempo o Ener Valencia, e agora a possibilidade de ter o Maurício de volta. Se a gente olha no papel ali, o Inter ele já era muito bom e ele fez um mercado muito interessante, sim, né? Então ainda a gente fica na expectativa de nosso time completo, a sequência, o que o Inter pode conquistar. Eu acho que vem de jogos difíceis na Sul-Americana, de desempenho, mas vitória mais importante do que o desempenho por conta de classificação, por conta de tudo que passou. O São Paulo também, né, uma vitória difícil contra o Cruzeiro, mas tão importante para manter essa sequência e eu acho que, além de tudo, esse clima, né, porque as coisas estão acontecendo para o São Paulo, assim.